Já ouviu falar do efeito da idade relativa em competições? Essa é a proposta desse artigo que buscou analisar o efeito da idade relativa em competições de judô, considerando a idade, a categoria de peso, o sexo e os diferentes períodos de competições analisados. Como o próprio nome diz, o efeito da idade relativa se baseia na idade relativa dos atletas, analisando o momento do ano no qual eles nasceram. Dessa forma, se divide o ano em 4 quartis e parece que os atletas nascidos em janeiro, fevereiro e março tendem a ter melhor desempenho competitivo do que aqueles atletas nascidos em outubro, novembro e dezembro, quando consideramos competições principalmente nas idades mais novas. As pesquisas que analisaram esse efeito mostram que a maturação mais adiantada parece ser um dos fatores que influencia nesse melhor desempenho para os atletas nascidos no primeiro quartil. Mas essa seleção e esse maior suporte nessas idades mais jovens, na idade de formação, fazem com que muitas vezes esse efeito da idade relativa ele perdure também na classe sênior. Bom, essa pesquisa envolveu uma quantidade bem grande de atletas, quase 10 mil atletas foram analisados, considerando atletas que competiram em Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais cadete, júnior e sênior entre os anos de 1993 a 2020. Antes da gente começar a analisar os resultados, vamos entender esse gráfico aqui. Essas barras cinzas aqui representam os quartis. Então, nós temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quartil. Aqui embaixo, nós temos esses anos representando os ciclos olímpicos. Então, qual que é a interpretação que a gente pode ter num gráfico como esse? Que os atletas que competiram os campeonatos mundiais júnior masculino no ciclo de 2012 teve um pouco mais de 30% nasceu no primeiro quartil, em janeiro, fevereiro ou março, ao passo que um pouco mais de 15% dos participantes nesses campeonatos mundiais júnior nasceram no quarto quartil, ou seja, outubro, novembro e dezembro. Dessa forma, a gente consegue ter uma análise visual da diferença da quantidade de participantes nos diferentes quartis em diferentes momentos. Então, quando nós observamos os campeonatos mundiais cadete masculino, no ciclo de 2012 houve uma diferença entre os atletas nascidos no primeiro quartil e os atletas participantes que nasceram no último quartil. A mesma coisa se repetiu no ciclo de 2016 e da mesma forma no ciclo de 2020. Nos campeonatos mundiais júnior, da classe júnior, também foi visível essa diferença nesses 3 ciclos, especificamente sobre o primeiro, quem nasceu no primeiro quartil e quem nasceu no quarto quartil, ao passo que nos ciclos olímpicos aqui do masculino sênior, das competições masculino sênior, campeonato mundial e Jogos Olímpicos, isso só foi realmente visível, realmente significante no ciclo de 2012, 2016, 2020. A gente consegue reparar que há uma aproximação maior nesses outros ciclos entre os participantes nascidos em diferentes quartis. Somente realmente aqui, a partir do ciclo de 2012, essa diferença foi mais significante. Ao olhar os resultados do sexo feminino, a gente observa que realmente os pontos aqui que representam os percentuais estão muito mais próximos, muito mais alinhados. E, de fato, a análise estatística mostrou diferenças significantes somente no período do ciclo olímpico de 2016 para o júnior feminino e para o sênior feminino apenas no ciclo de 2012. Esses gráficos mudaram a variável aqui embaixo. Então, ao invés do período, nós temos as categorias de peso. E a análise é feita considerando o período de 2009 a 2020, nesse caso aqui para o cadete masculino e aqui embaixo para o júnior masculino. E olha que interessante, para os atletas mais leves, ou seja, até a categoria menos 60 quilos, não existe uma diferença, a análise estatística não mostrou diferença entre a quantidade de participantes nascidos no primeiro quartil e os nascidos no quarto quartil. Agora, a partir da classe leve, menos 66 quilos, essa diferença foi significante em todas as categorias, no caso do masculino, do sub-18 masculino. Já na classe júnior, no sub-21, essa diferença já diminui. Apenas 4 categorias mostraram uma diferença
que a análise estatística realmente mostrou ser significante. Na análise feita no sexo feminino, no mesmo período, ao analisar as participantes nos campeonatos mundiais sub-18 entre 2009 e 2020, só houve diferença entre as nascidas no primeiro e no quarto quartil para as atletas da categoria menos 40 quilos e mais 70 quilos. Enquanto na categoria mais 70 quilos aconteceu a tendência que nós já vimos até agora, que são as atletas nascidas no primeiro quartil a ter uma maior quantidade de participantes nascidos no primeiro quartil quando comparado com as nascidas no quarto quartil, na categoria menos 40 quilos ocorreu o inverso. Houve uma tendência de mais atletas nascidas em outubro, novembro e dezembro, quando comparado à quantidade de atletas participantes nascidas em janeiro, fevereiro e março. No entanto, quando se observa a classe júnior sub-21 feminino no mesmo período, não houve diferença entre as participantes nascidas no primeiro e no quarto quartil para nenhuma das categorias. Nós podemos ver que o alinhamento aqui desses pontinhos aqui que representam os participantes é bem mais próximo do que nós vimos em outros gráficos. E quando nós olhamos a classe sênior, os autores dividiram aqui em dois momentos, em dois gráficos. Um gráfico das competições Campeonato Mundial e campeonatos em Jogos Olímpicos de 2009 a 2020 e os de 93 a 2008, por conta das diferenças de categorias de peso. Bom, o que nós observamos aqui é que somente para o período de 2009 a 2020 e para a categoria de menos 90 quilos houve uma diferença entre os atletas nascidos no primeiro quartil, com uma maior quantidade de atletas nascidos no primeiro quartil, comparados aos atletas nascidos no quarto quartil. Fazendo essa comparação no caso do sexo feminino, no período de competições mundiais e Jogos Olímpicos de 1993 a 2008, apenas a categoria meio-médio, que seria menos 61 até um dado momento e menos 63 a partir de 1998, que houve uma diferença que a análise estatística mostrou ser significante entre a quantidade de participantes nascidas no primeiro quartil e a quantidade de participantes nascidas no quarto quartil. Essas tabelas trazem as análises estatísticas comentadas anteriormente. E aqui podemos ver sublinhado ou destacado justamente os períodos e as categorias de peso comentadas anteriormente. Bom, além do que nós vimos até agora, o artigo ainda fez análises mais robustas, estão disponíveis nos suplementos, e também vale muito a pena dar uma olhada na discussão, no qual os autores procuram explicar os resultados que foram analisados. No finalzinho da discussão, os autores trazem algumas implicações práticas dos resultados encontrados nesse estudo. Eles relembram que os treinadores devem ter um pouco mais de atenção, principalmente quando se pensa na classe cadete e júnior e no sexo masculino, já que foi evidenciado que para essa faixa etária e para esse sexo, o efeito da idade relativa parece ocorrer. Então, é importante pensar em estratégias para tentar reduzir os efeitos da idade relativa e tentar trazer oportunidades similares para todos os atletas, independente do momento no qual eles nasceram. E essas estratégias podem ser também adotadas para as atletas do sexo feminino como uma medida profilática. Os autores finalizam concluindo que o efeito da idade relativa foi mais evidente nos atletas do sexo masculino comparado às atletas do sexo feminino. E também houve uma maior prevalência do efeito da idade relativa na classe cadete e júnior comparado com a classe sênior. A análise do efeito da idade relativa foi feita por categoria de peso, isso também ficou mais evidente no masculino, sendo que no sênior a categoria médio, no júnior diversas categorias e no cadete as categorias mais pesadas mostraram uma maior quantidade de atletas nascidos em janeiro, fevereiro e março, ao passo que no feminino isso só foi evidenciado na categoria pesada na classe cadete feminino. Por fim, os autores mostram que houve uma maior prevalência nos últimos anos no efeito da idade relativa para
os atletas masculinos da classe sênior, do que comparando com as competições que ocorreram em 2008 e nos anos anteriores. Outro ponto importante que eles também trazem na conclusão é que outros tipos de análise, como as que foram apresentadas no material suplementar disponível no artigo, podem ser mais interessantes para analisar o efeito da idade relativa do que o modelo tradicional utilizando as análises com Q².